Olá, bem-vindo e bem-vinda uma vez mais ao canal Mindset Positivo. Espero que te encontres bem. Vou falar resumidamente do porquê das meditações ou do mindfulness nas crianças ou para as crianças. Acima de tudo, isto tem a ver com aprender a cultivar uma maior consciência do eu, uma maior consciência dos outros e do mundo, e depois colher os frutos dessa consciência, tanto a nível interior como exterior. Digamos que as aplicações práticas desta aprendizagem são quase ilimitadas. Não sabemos de que conhecimento específico é que os nossos filhos ou as nossas crianças vão precisar daqui a 5, 10 ou 20 anos, porque o mundo e o trabalho serão muito diferentes. O que sabemos é que os nossos filhos e as nossas crianças vão precisar de aprender a prestar atenção, a estar focados, a concentrarem-se, a saber ouvir e aprender, a criar uma relação saudável com eles próprios e com os outros, tanto no pensamento como nas emoções. Como saberás, esse conjunto de competências ou de habilidades, essa abordagem à aprendizagem, ao conhecimento corporal, está no cerne da prática meditativa, portanto, da prática de mindfulness. Mindfulness é uma capacidade inata, mas que se explora e aprofunda através da prática. Definitivamente implica que a cultivemos, no sentido em que temos de plantar e regar as sementes e depois cuidar delas à medida que criam raízes no nosso coração, florescendo e dando frutos em múltiplas formas interessantes, úteis e criativas. Começa tudo com a atenção e o estar presente. Quando o professor, por exemplo, faz a chamada todos os dias, os alunos respondem presente, mas por vezes é apenas o corpo que está na sala de aula. Mindfulness é aprender a estar totalmente presente. E é por isso que eu tenho colocado meditações específicas para crianças, que ensina as noções básicas da meditação, do mindfulness, de uma maneira divertida e fácil de entender. Estas meditações orientam as crianças de forma a cultivarem a presença, seja a presença de espírito, a presença de coração, a presença do corpo. Esta presença acontece quando estamos atentos, quando estamos em contacto com a nossa própria experiência. E esse tipo de atenção é desenvolvido e aprofundado se estivermos atentos ao que é mais relevante e mais importante a cada momento. E todos somos capazes de o fazer, mas por norma não o cultivamos intencionalmente. Isto requer foco e concentração. Então, por que não começar com essa prática logo desde pequeninos? O mundo de hoje é tão complexo e acelerado que se torna fundamental focar-nos totalmente no momento presente, para podermos dar sentido ao mundo e continuar a aprender, a crescer e a contribuir. Embora cultivar a atenção e a consciência tenha a designação de mindfulness, é importante que podíamos chamar-lhe, por exemplo, heartfulness, que é o coração pleno, porque não se trata apenas da cabeça e da cognição, mas do nosso ser inteiro e das nossas múltiplas inteligências e formas de conhecer e ser, incluindo sermos gentis e bondosos connosco e com os outros. Independentemente do que lhe chamemos, inúmeros estudos de neurociência, áreas da saúde, mostram que o mindfulness é uma capacidade essencial para a vida e que pode ter e tem consequências profundas na nossa saúde física e mental. Melhora a aprendizagem, a inteligência emocional, o bem-estar geral ao longo da vida. Estas meditações que eu tenho vindo a publicar são uma excelente maneira de os pais também aprenderem sobre mindfulness e partilharem isso com os filhos. Inclusive, eu uso em cada meditação uma história que deixa a semente ou a mensagem de autoestima, autoconfiança, de valorização pessoal, de que está tudo bem em ser diferente e por aí fora. Algumas destas minhas meditações têm já passado em algumas turmas, em escolas, em infantários e o feedback tem sido fantástico. Espero que um dia este esteja mesmo integrado no currículo escolar das nossas crianças. Ao mesmo tempo, há também cada vez mais pais a quererem aprender por eles e talvez também pelos filhos, para os ajudarem a lidar melhor com o que enfrentam na escola e na vida. Assim vale a pena ajudar os filhos a aprender as práticas de mindfulness, de meditação, desde que não tentem inadvertidamente impingi-las aos filhos, por vezes motivados pelas suas próprias expectativas e entusiasmo. É natural que nós adultos, cuidadores, queiramos que os nossos filhos ou crianças também tirem partido de práticas que treinam a atenção e o equilíbrio emocional.
Mas muito entusiasmo ou demasiadas expectativas, por vezes, tem um efeito contrário. Além disso, esse tipo de pressão não está de acordo com a essência do mindfulness, que não visa nenhuma meta em concreto. Sim, por vezes aplicar um tom hábil, um tom certo para falar com as crianças sobre estes assuntos, e em tom de brincadeira, tanto para os mais novos como aos pré-adolescentes, acabamos por abordar algumas das preocupações mais sérias das crianças e ajudamos-las a encontrar formas criativas de aceitar e trabalhar as emoções e os pensamentos mais difíceis, também como situações problemáticas que podem acabar por ser uma parte significativa da infância. Assim, estas meditações devem ser realizadas em tom de aventura em vez de uma coisa chata, realizados com um espírito de experimentação. Assim tem o potencial para ser uma dádiva, tanto para as crianças como para os pais. E acaba por ser difícil não ser esse o espírito, porque o tom de aventura e prazer resplandece em cada meditação. Assim, muitas vezes eu incentivo os pais a fazerem estas meditações com os filhos em conjunto, ajuda a aliviar a tensão que às vezes existe e oferece competências para a vida e serve como um recurso interior e profundo às crianças, à medida que se tornam adolescentes e depois em adultos. Esta é uma ferramenta muito simples e muito relevante devido ao que hoje se conhece quanto aos efeitos nocivos do stress no cérebro em desenvolvimento. Tendo em conta o stress que aflige os jovens na nossa sociedade, a prática da meditação do momento presente não é apenas um complemento opcional para melhorar o ambiente de aprendizagem ou promover o relaxamento. Acaba por ser indispensável para a aprendizagem ideal e para o equilíbrio emocional e acaba por proteger o cérebro em desenvolvimento dos efeitos negativos do stress. Está mais comprovado, por exemplo, nos adultos, a influência positiva nas regiões importantes do cérebro que estão relacionadas com as funções executivas, com o controle de impulsos, com o processo de decisão, a capacidade de ver as coisas através de ângulos diferentes, a capacidade de aprender, de memorizar, a regulação emocional e o próprio sentido de conexão com o nosso corpo, o nosso sentido de consciência corporal. Em circunstâncias de tensão intensa e contínua, todas estas funções cerebrais se degradam rapidamente e isso prejudica a aprendizagem, a capacidade de tomar decisões sensatas, a própria inteligência emocional fica afetada, já para não falar da autoconfiança e do sentido de conexão com os outros. No mindfulness, estas capacidades tornam-se mais fortes. Ora, nas crianças, como o seu desenvolvimento celular é extremamente rápido, os efeitos nocivos do stress vão também ser mais destrutivos. O ponto positivo é que as crianças acabam por viver mais no momento presente do que os adultos. Não estão tão preocupadas com o passado nem com o futuro. O mais importante que podemos fazer é então não eliminar essa qualidade natural de abertura e presença, mas reforçá-la e promover ainda mais o seu desenvolvimento. Está mais que evidenciado que o mindfulness e esta consciência é bastante valiosa para as crianças em idade escolar, a começar no infantário. Portanto, práticas simples como as que eu ofereço neste canal podem ajudar as crianças a desenvolver e a otimizar todas as capacidades que já atrás mencionei. E ainda, por exemplo, comportamentos pró-sociais como a bondade, a empatia, a compaixão. E também as ajuda a pôr em prática essa aprendizagem nas suas vidas diárias, tanto em casa como na escola. Esta atenção plena e esta consciência que emergem quando prestamos uma atenção intencional, portanto, no momento presente, sem fazer julgamentos, tem no seu âmago algo universal, não pertence a nenhuma cultura, tradição ou a nenhum sistema de crenças. Assim como já ouvimos, é essencial para aprender qualquer coisa. E é por este motivo, e especialmente tendo em conta as crescentes provas da sua eficácia em diferentes domínios, que cada vez mais professores procuram a prática do mindfulness. E juntamente com os líderes e os administradores de escolas visionárias, os professores lideram o crescente movimento que visa então introduzir as competências do mindfulness no ensino de maneira apropriada, obviamente. Juntamente com estes progressos, há também um movimento crescente para incentivar os pais, os encarregados de educação, a incluir o mindfulness na forma como educam e se relacionam com os filhos. Estes movimentos estão a ser estudados cientificamente e os resultados têm sido impressionantes.
Portanto, por exemplo, usando uma pequena analogia, aprender a praticar mindfulness e em seguida usá-lo em todos os aspectos da nossa vida, de acordo com as nossas necessidades, é algo semelhante a afinarmos um instrumento musical antes de o tocarmos. Assim, por que não, como todos os bons músicos, afinarmos e testarmos o instrumento diariamente, mais que uma vez por dia, se for necessário. Uma vez que há algo mais importante do que estarmos presentes, sentirmos confortáveis na nossa pele, com os nossos pensamentos, sentimentos, confortáveis no nosso corpo. O que podia ser mais importante do que aprendermos e praticarmos a gentileza connosco e com os outros? Não são essas algumas das grandes lições e das grandes mensagens que queremos incutir às nossas crianças? Então são precisamente esses os benefícios que podem retirar das meditações que eu publico. Há inúmeros autores excelentes e com isso em mente incentivo os pais a praticarem com os filhos, a explorarem juntos, a brincarem e depois vê simplesmente e observa o que acontece. Não transformes esta prática em mais uma pressão para a criança ou para o teu filho. Pelo contrário, deve ser uma oportunidade para ele ou ela explorar, fazer amizade com aquilo que é mais profundo, melhor e mais singular em si mesma. E sempre desenvolver estas qualidades numa atmosfera de abertura e de bondade e que proporciona, obviamente, um sentido profundo de autodescoberta, uma apreciação pela própria mente e pelo corpo, com uma sensação de bem-estar, de pertença e de paz. Esta ferramenta para as crianças vem dar uma resposta a uma grande necessidade, quer dos pais, quer dos filhos, ter calma física e mental nos momentos difíceis. Mas a calma por si só não é suficiente, também é preciso ter consciência. As crianças são naturalmente curiosas e inquisitivas, gostam de aprender e normalmente vivem o momento e conseguem prestar muita atenção. Mas tal como acontece connosco, os adultos, estão muitas vezes cansadas e em stress e distraem-se facilmente e tornam-se inquietas. Muitas delas estão constantemente ocupadas a fazer coisas e não têm tempo para simplesmente ser. Tornam-se muito rapidamente crescidas sem terem tempo para ser crianças. Nem sabem às vezes para que lado se hão de virar com tanta coisa a acontecer, social e emocionalmente, tanto em casa como na escola. Para não falar de tudo o que têm de aprender e memorizar. É muita sobrecarga. O botão do play funciona bem, mas onde é que está o botão stop? Se elas praticarem o estarem atentas e conscientes no momento presente, elas aprendem a parar, a recuperar o fôlego e a sentir o que precisam nesse momento. Deixam, portanto, de agir em piloto automático. Passam a perceber os próprios impulsos e aprendem a aceitar que nem todas as coisas da vida são sempre agradáveis ou fixe. Aprendem a orientar a atenção, uma atenção meiga para o que estiverem a fazer. Aprendem a não esconder nada e assim aprendem a compreender o seu mundo interior e também o mundo dos outros. As crianças que aprendem a experimentar a atenção, a aceitação, a paciência, a ganharem confiança nesta tenra idade, ganham uma nova atitude e mais tarde podem transmiti-la também aos seus próprios filhos. Cria-se assim um ciclo do dom da atenção consciente, desde a aprendizagem até à sua transmissão. O que se aprende aqui em pequenino pode servir para a vida toda. Não te esqueças que a prática leva à perfeição. Experimenta marcar horários específicos para a prática várias vezes por semana. Algumas crianças acabam por fazer logo os exercícios, outras mostram-se relutantes e acham-nos aborrecidos ou estranhos. Às crianças relutantes propõem, por exemplo, fazer um exercício pelo menos 5 vezes e só depois tirarem as suas conclusões e contarem o que acharam dessas experiências. Tenta sempre ter uma atitude lúdica e descontraída relativamente aos exercícios. Se ela oferecer muita resistência, tenta noutra altura. Cada vez que fazemos estes exercícios, a experiência acaba por ser sempre diferente e cada momento é novo. Eu recomendo que repitam os exercícios regularmente para aproveitar ao máximo o que vos pode trazer de novo. É como ir à descoberta. Ser paciente, não estejas demasiado preocupado com os resultados. É como aprender uma nova língua ou a tocar um instrumento. A lagarta não se transforma em borboleta da noite para o dia. O teu apoio é sempre fundamental, por isso mostra apreço quando os teus filhos estiverem a praticar.
Depois deles terminarem a meditação, pede-lhes para tentarem descrever a experiência, e não há experiências certas nem erradas, são o que são no momento. A maioria das crianças gosta de falar sobre o assunto, mas se não gostarem, tudo bem na mesma, não há problema. Os pais em geral estão naturalmente atentos aos filhos, mas há ocasiões em que estão mais ausentes, absortos, e as crianças sentem isso. Pai, não me estás a ouvir? Mãe, já te disse isto 1000 vezes. Ou então acontece reagirem de forma exagerada e escapar-lhes algum comentário mais irritado e depois arrependem-se. Às vezes também ficam com dúvidas e pensar que deviam ser mais determinados quando dizem não. Não é não e pronto. É óbvio que não existe uma receita rápida e fácil para sermos pais plenamente conscientes. Mas como seres humanos sabemos, desde sempre, o que suscita os sentimentos de amor e de respeito, a simpatia, a compreensão, o espírito aberto e tolerante, o próprio contacto físico, uma festinha na cabeça, ou um abraço ou alguns mimos. Na verdade, nós não podemos controlar o mar e não podemos parar as ondas, mas podemos aprender a surfá-las. E essa é a ideia central e subjacente à prática das meditações. Toda a gente tem problemas, obviamente, a vida é assim, todos sentimos tristeza, stress e há sempre coisas que temos mesmo que lidar. Mas quando estamos realmente presentes perante essas situações da vida, sem rejeitar nada, sem desejar nada, sem desejar que aquilo não acontecesse, temos uma melhor percepção do que se passa. Se estivermos plenamente conscientes, podemos olhar para as ondas e vê-las como elas realmente são e reagir de forma refletida e tomar decisões melhores. Nestes momentos mais críticos, quando tomamos noção da nossa irritação, da nossa impaciência, ou quando temos consciência disso, temos também a possibilidade e a oportunidade de escolha e ficamos menos suscetíveis às nossas emoções ou às emoções até dos outros. Acabamos por fazer aquela respiração funda, fazemos uma pausa, analisamos a situação e percebemos o que é que estamos a sentir e a pensar, e então depois com mais clareza decidimos o que fazer. Ou seja, tomamos uma nova consciência das forças que originam as ondas e da tendência para reagirmos de forma automática. Deixamos de ter uma expectativa e de nos preocupar com as ondas. E surfar não é nada fácil. Nós não podemos encolher as ondas ou torná-las maiores. Elas simplesmente vão e vêm ao seu ritmo. Às vezes são grandes, outras vezes são pequenas. Muitas vezes vêm muito seguidas. Outras vezes o mar está completamente flat. Então quando temos consciência delas e não reagimos sem pensar, a vida torna-se mais serena. Existem 3 qualidades fundamentais que ajudam nesta missão, por norma exigente, que é a paternidade. E elas são a presença, a compreensão e a aceitação. Estas qualidades vão favorecer uma perspectiva aberta e sem preconceitos, que permita aos próprios pais ver os filhos como eles realmente são e como não desejaríamos que eles fossem. As crianças podem assim desenvolver as bases fundamentais da autoconfiança e sentir-se seguros no seu próprio ninho, com o qual sabem que podem contar sempre que precisarem. Portanto, pais, cuidadores, usem estas ferramentas para acalmar as tempestades interiores das vossas crianças, para as ensinarem a lidar com os sentimentos desagradáveis, com as preocupações. Ensinem-lhes a arte da gentileza. Tenham muita paciência, muita confiança e deixem-se levar. Obrigado por me terem acompanhado e boas práticas.